Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Física na Rede com Anderson Vieira, o canal da Física e da Espiritualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando o teu like aqui embaixo, fazendo a inscrição no canal e convidando um amigo, compartilhando o link para que ele tenha a mesma oportunidade que você está tendo nesse momento. Vamos à aula? Na física, dizemos que uma força realiza trabalho sempre que ela é capaz de modificar as condições de movimento de um corpo. Esse trabalho pode ser realizado aumentando a velocidade do corpo ou mesmo diminuindo sua velocidade, erguendo um corpo ou baixando um corpo em uma determinada altura, desde que esse movimento seja alterado pela aplicação da força, podemos entender que essa força está realizando um trabalho e é esse trabalho que nós vamos estudar nesse momento. Pode-se dizer, portanto, que toda vez que existe trabalho apenas intelectual, para a física isto não tem significado algum. Foi o inglês James Watt um dos grandes responsáveis pela primeira revolução industrial na humanidade. Ele inventou uma máquina que dizia substituir o trabalho de vários cavalos ao mesmo tempo. A máquina a vapor de James Watt impulsionou a indústria, trazendo um avanço tecnológico que a humanidade nunca tinha visto antes. E por conta desse avanço tecnológico, países enriqueceram e conseguiram construir mais tecnologia, fazendo com que hoje a gente tenha as facilidades que temos de dirigir carros, pilotar aviões, etc. Até compreendermos o funcionamento da máquina térmica, a máquina a vapor de James Watt, ainda temos uma longa caminhada pela frente. Nesta aula, o que precisamos saber é como calcular o trabalho de uma força, qual é a maneira de se calcular a potência associada a esta força e buscar uma relação entre uma grandeza muito utilizada na indústria automobilística, o horsepower, cavalo de força, e o watt. Essa relação entre essas duas grandezas tem uma grande importância para a compreensão de tudo que a gente está discutindo aqui nesta aula. Então, galera, aqui eu tenho o trabalho de uma força para ser calculado. Vejam só como é que devemos proceder. Vamos colocar um corpo na superfície horizontal e uma força F atuando nele nessa direção aqui, ó, que forma um ângulo θ com a direção do deslocamento ΔS. O deslocamento é um vetor que sai de S0 até S. E a distância entre S0 até S dá o módulo desse vetor aqui, ok? Então vamos desenhar aqui um sistema ortogonal de eixos. O eixo Y e o eixo X. Vamos colocar agora as setinhas nas extremidades dessas retas para mostrar o sentido positivo de cada eixo. Eixo Y e eixo X agora. Tá? E desenhar partindo da origem desse sistema de eixos o vetor F, colocando aqui a setinha para mostrar o sentido daquele vetor lá da figura. Esse vetor vai ser projetado, então eu vou passar uma reta aqui paralela a Y e uma outra reta paralela a X para definir as projeções desses vetores. Deixa eu apagar aqui para ficar tudo bem organizado, uma seta pontilhada. E aí, olha, eu tenho aqui o ângulo θ, que é o ângulo que o vetor forma com a direção do deslocamento. Na direção Y, eu vou ter o vetor FY, que é a projeção do vetor naquela direção, assim como na direção X, eu vou ter o vetor Fx, que é a projeção do vetor F na direção X. Fx aqui, ó, que é esse vetor que nos interessa, eu digo por que já. Tá? Então aqui, o vetor F projetado vai dar esse Fx, e eu tenho um triângulo retângulo ali bem interessante para a gente trabalhar. Por que eu quero Fx? Porque é a componente de F na direção X que vai dar o deslocamento do corpo. Esse Fx, por ser o cateto adjacente ao ângulo formado pela força de deslocamento, é dado por F cosseno θ, e o trabalho é definido como sendo o produto do Fx pela distância que o corpo anda, que é o comprimento do vetor deslocamento, ou seja, o ΔS. Tá? Esse trabalho, portanto, vai ficar F vezes ΔS, aqui, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, entre F e ΔS. No sistema internacional de unidades, a unidade do trabalho, que eu represento por essa letra tal entre colchetes, é o que? Newton, que é a unidade de força, vezes o metro, que é a unidade de distância.
no sistema internacional, isso vai nos dar o Joule, que é a unidade de trabalho. Eu costumo dizer que tudo aquilo que se mede em relação ao tempo é chamado de rapidez. Por exemplo, a velocidade média de um corpo é a rapidez com que as posições desse corpo mudam. Utilizando da mesma lógica para fazer o cálculo da rapidez com que o trabalho é realizado, eu vou estar calculando a potência da força associada a esse trabalho. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como matematicamente eu posso encontrar uma expressão que me permita calcular a potência da força que atua num corpo. Vamos trazer agora uma expressão matemática para o cálculo da potência. Já vimos que potência é a rapidez com que um trabalho é realizado. Então, se eu pegar o trabalho realizado pela força e dividir pelo intervalo de tempo que essa força gastou para realizar o trabalho, eu estou calculando a potência, cuja unidade é a unidade assim, ó. Eu vou pegar a unidade de trabalho no sistema internacional, que é o Joule, e dividir pela unidade de tempo, que no sistema internacional é o segundo. Isso no sistema internacional de unidades. Tá? Isso vai nos dar uma unidade de potência, que é o Joule sobre segundo, conhecida como Watt, em homenagem ao físico inglês James Watt. Para justificar quantos cavalos a máquina de James Watt substituiria sozinha na realização de um determinado trabalho, James Watt teve que inventar uma nova unidade de potência, que ele chamou de cavalo de força. O que era esse cavalo de força? Ele imaginou um sistema onde um cavalo sozinho ergueria um corpo de 74,57 kg por uma altura de 1 metro dentro do intervalo de tempo de 1 segundo. E ele chamou essa unidade de horsepower. Com essa unidade, ele fez uma comparação do trabalho possível que a máquina dele realizaria e a quantos cavalos aquele trabalho equivale. Tá? E aí o que acontece? Ele justificava para o dono das indústrias a necessidade da troca dos cavalos pela máquina, já que a máquina substituiria vários cavalos de uma vez só. O sistema imaginado por James Watt foi um cavalo que puxasse um corpo de 74,57 kg para cima, com velocidade constante de 1 metro por segundo, e uma força que fosse igual ao peso, para que ele suba com velocidade constante. O peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Isso nos dá 74,57 kg vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a força peso e, portanto, a força F vai ser de 745,7 newtons. Essa é a força que o cavalo vai puxar o corpo para cima. Por uma questão de aproximação, para facilitar os cálculos, eu vou considerar a força como 746 newtons. Essa é a força com a qual o cavalo vai realizar o trabalho sobre o peso que está pendurado. A potência dessa força, portanto, vai ser dada pelo trabalho sobre o intervalo de tempo, como é dada na definição. Sendo a força e o deslocamento no mesmo sentido, esse trabalho dessa força vai ser dado pelo produto da força F, pelo deslocamento do corpo, ΔS, que deve ser de 1 metro, dividido pelo intervalo de tempo, vamos ter a potência. Quando eu substituo esses valores, eu vou ficar com uma potência de 746 newtons vezes 1 metro dividido por 1 segundo. Isso é o trabalho que o cavalo realiza em 1 segundo. Isso vai nos dar uma potência de 746 watts. Sendo assim, o trabalho realizado pelo cavalo para elevar esse corpo por 1 metro em 1 segundo, que corresponde a um cavalo de força, horsepower, tem o valor de 746 watts. Esta é a relação entre watts e cavalo de força, horsepower. Só para ilustrar o que está sendo dito aqui, imagine uma Ferrari de potência 1000 HP, 1000 cavalos de força. O que significa isso? Significa que se eu fosse substituir o motor da Ferrari por cavalos, eu deveria ter uma quantidade de cavalos de 1000 cavalos, todos correndo juntos ao mesmo tempo para a realização do mesmo trabalho que a Ferrari realiza sozinho com o motor dela. Então tem suas vantagens a troca dos cavalos pelas máquinas, né? E foi com isso que a humanidade entendeu a necessidade de trocar a mão de obra humana, a mão de obra de cavalos,
por máquinas que aumentassem a produção, dando início à primeira revolução industrial e às decorrências dela, que um professor de história fala melhor que eu. E então, gostou da aula? Aproveita, deixa o teu like aqui nesse momento, faz a inscrição se ainda não fez, deixa o like para dar uma força para o canal, compartilha com os amigos e aproveita e vê os outros vídeos que são aulas que têm relação com essa que a gente acabou de ver. É uma boa sequência, é um estudo na física para você passar no Enem, para você se dar bem nos cursos que você